Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Tudo bem com você? O meu nome é Arthur Queiroz, muito prazer. Bom, nessa primeira aula, isso não é uma aula, é apenas uma introdução. Eu vou te passar alguns aspectos que é o seguinte, durante o curso já está todo gravado. E aí, durante o curso vai ter algumas coisas que eu vou falar e que é preciso que você tenha um conhecimento prévio. E o primeiro deles é que já na primeira aula eu já vou te passar isso aqui, ó, a fórmula do sucesso, certo? E eu preciso que você entenda uma coisa. Isso aqui não existe, certo? Não existe a fórmula mágica do sucesso. Desculpa eu te falar, eu não vou te vender isso aqui. Eu vou te passar uma fórmula do sucesso, mas é uma fórmula do sucesso focado em quê? Em vendas. Porque a fórmula do sucesso, se eu soubesse a fórmula do sucesso, eu provavelmente não estaria aqui vendendo o meu treinamento, vendendo essa consultoria para você. Eu estaria não te agregando essa descoberta que eu fiz para você. Eu estaria investindo, empreendendo em minhas empresas multimilionárias, multinacionais, fazendo o meu dinheiro trabalhar por mim, sem nem pisar na empresa, ganhando milhões e milhões e gastando à torta e à direita. Mas, como você pode bem ver, a fórmula que eu tenho não é a fórmula do sucesso financeiro, a fórmula do sucesso de tudo. É uma fórmula que ela talvez seja essa a fórmula das pessoas que estão assim fora da curva. Mas é uma fórmula que eu fiz baseada em cima de uma análise. Análise de quê? Bom, eu analisei grandes empresas. Eu analisei, por exemplo, a Amazon, eu analisei o Mercado Livre, eu analisei o Google, eu analisei o Facebook, eu analisei empresas no segmento de investimento em petróleo, analisei empresas no segmento de investimento bancário, taxação de câmbio, enfim, outras infinidades de empresas que estão assim. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu pesquisei lá no Google, quais são as pessoas mais ricas do mundo? E aí me deu uma lista. Aí eu falei qual que é as empresas mais lucrativas do mundo, já me deu uma lista. E aí eu olhei que algumas das pessoas mais ricas, elas estavam relacionadas a algumas das empresas que mais vendem. Então eu já parei e pensei, é um mundo capitalista. Para mim ter dinheiro, eu preciso o quê? Vender. Então, em cima de uma análise dessas empresas, eu desenvolvi uma fórmula. E essa fórmula é uma fórmula que vai te ajudar a vender mais. Certo? É uma fórmula que vai te agregar em vendas. Tá ok? Então, eu preciso do seguinte, que você já tenha essa questão aqui, ó, que você foque nessa palavra, a palavra análise. Porque a partir de agora, tudo que você for fazer, eu preciso que você analise, certo? Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco, um exemplo bem assim, prático, um exemplo bem que você vai olhar e vai falar, talvez isso não dê tanto certo, talvez isso não seja possível. Mas, pense o seguinte, eu quero que você analise sobre a ótica de que uma estratégia que foi bem aplicada, ela vai servir para você. Se você fizer isso, talvez ela vai te dar um bom direcionamento, vai te dar um bom retorno em vendas, ou se essa estratégia ela não vai servir para você. Então eu preciso que você foque nesses dois pontos, nesses dois binários, no binário de sim e no binário de não. Se essas estratégias focadas em vendas, elas vão servir para você. Então eu preciso que você já analise isso. Eu preciso que você olhe para o seu produto, olhe para o seu serviço e você analise algo semelhante. Hoje em dia, ninguém cria nada do zero. Se você cria alguma coisa do zero, meus parabéns, a sua empresa é uma empresa fora da curva. Ela tende a ficar multimilionária, multinacional rapidamente, porque é uma empresa que vai sair da curva. É um negócio totalmente novo, lucrativo, incrível, entendeu? Mas a gente trabalha aqui, eu acredito que se você comprou esse treinamento, se você está afim de aprender mais sobre o marketing, de aprender mais sobre vendas, se você se interessou em saber um pouco mais sobre o que eu sei e o que eu tenho para passar para você, significa que você está dentro da caixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está dentro de um prisma, de uma caixa, você está aqui, assim como eu também estou, assim como outras pessoas também estão. E o que você vai fazer com essa fórmula que eu vou te apresentar? É simplesmente sair daqui, ó, você alavancar, você sair desse cenário, de um cenário A para um cenário B e depois, quem sabe, num futuro para um cenário C.
Então, o objetivo dessa fórmula é fazer você sair de uma situação econômica atual para uma situação econômica mais avançada. Então, esse é o objetivo dessa fórmula que eu desenvolvi e você já vai conhecer já na próxima aula. E o que eu preciso que você tenha em mente? Que essas fórmulas elas foram baseadas num dado em comum que eu achei, que é esse. Vendas, empresas lucrativas, pessoas que são lucrativas, pessoas que têm empresas e negócios multimilionários, empresas que dão muito certo, casos de sucesso, essas pessoas elas são focadas nisso aqui, ó. Venda, ela vende bastante. Então a fórmula é baseada em vendas. Então, o que eu preciso que você tenha em mente? Que você analise tudo ao seu redor e aplique se sim ou se não. Se essa estratégia que foi utilizada em determinada empresa ela é válida para você ou se ela não é válida para você. E com isso você tem o objetivo de sair da caixa, de sair de dentro da sua situação atual e ir para uma situação atual econômica mais favorável, certo? Então eu preciso que você tenha essa mentalidade, certo? Vamos fazer um pequeno exemplo aqui, certo? Imagine que você quer montar um espetinho. Por quê? Porque você viu um determinado espetinho em uma localidade boa que ele vende espetinho mais jantinha. Vamos colocar que nesse espetinho, o valor do espetinho seja um valor de R$5, certo? É o valor do espetinho. E aí, se você comprar a jantinha, saiu o espetinho mais a jantinha por R$12. Vamos colocar assim, certo? Então, você tem lá R$5 o espetinho, R$12 a jantinha, mais um valor variável de bebida, seja refrigerante, cerveja, o que for disponibilizado nesse espetinho. E aí você para e pensa, poxa, eu quero montar um espetinho também, mas eu quero ver o que dá certo nesse espetinho. Porque aquele espetinho é muito movimentado e você pergunta lá pro cozinheiro, pro cara que faz o espetinho, pro dono de lá, quantos espetinhos em média ele vende. E aí, em um exemplo, vamos colocar que ele venda hipoteticamente 1.000 espetinhos. Então ele vende uma quantidade de 1.000 espetinhos. Nossa, realmente, como eu te falei, é um negócio extremamente lucrativo, é um negócio novo. Então, o que acontece? Para ele vender 1.000 espetinhos por dia, claro, alguns já estão inclusos aqui dentro. E eu tenho exemplos disso aqui em Brasília, inclusive. E sei também de exemplos que acontecem em São Paulo, no Rio. Espetinho, talvez você saiba um exemplo que aconteceu com isso, que a pessoa alavancou de vida, mudou de vida vendendo espetinho. Por quê? Porque ele usou a fórmula. Ele já descobriu a fórmula. E essa fórmula é que eu vou te passar mais pra frente. E o que acontece? Ele fez uma análise, ele viu o que era certo e o que não era, e ele aplicou o que era certo, e essa aplicação dele retornou em vendas para ele. Então já na próxima aula você vai ver que essa fórmula é a fórmula dele vender isso aqui. E o que acontece? Se você for pegar só o espetinho, vamos esquecer essa parte aqui, só o espetinho, só o valor do espetinho. Vamos colocar, claro, isso aqui tem um valor muito maior por trás, mas vamos colocar que ele gaste R$2,50 para vender um espetinho, já contando custo fixo, combustível, tudo para ele ir até lá ao local e efetivamente vender o espetinho, tendo o espetinho, a carne, o palito, o carvão, a churrasqueira, tudo isso ele vai gastar uma média de R$2,50. Ou seja, a cada espetinho vendido, ele vai ter R$2,50 de lucro e ele vai ter R$2,50 de custo fixo, que vai ser retirado dessa margem. Se a gente for fazer uma estratégia assim, uma conta simples, vamos colocar aqui, ele vende 5 espetinhos, e ele vende 1.000 espetinhos a R$5, ele vai ter R$5.000 de faturamento por dia, certo? E aí desse faturamento ele vai tirar 2.500. Ele vai tirar, vamos fazer isso aqui melhor, ficar mais ilustrativo. Ele vai tirar R$2.500 de faturamento para custo fixo, para repor mercadorias. E aí ele vai ter um lucro livre, lucro líquido de R$2.500. Isso é apenas uma suposição. Talvez ele gaste mais ou talvez ele gaste menos que isso. Mas isso aqui é o que ele vai ter por dia em lucro. Se você somar
que esse cara vai trabalhar 5 ou 6 dias por semana, você faz isso aqui, vezes 6, né? Vamos colocar que ele trabalhe 6 dias e ele tem essa média de faturamento semanal. Talvez na semana ele venda um pouco menos e no final de semana ele venda um pouco mais. Ou na semana ele venda um pouco mais e no final de semana um pouco menos. Isso gera para ele essa média de faturamento de R$ 2.500 por dia, certo? Você faz isso vezes 6 dias, você tem um faturamento semanal dele. E aí você faz essa média agora vezes 4. Você vai ter o faturamento mensal dele. Isso aqui não é o faturamento mensal dele, é o faturamento de lucro, né? Porque se você for pegar 5 vezes 3, são 30. Então ele vai ter 30 mil aqui em uma semana. Se você for pegar 3 vezes 4, é 120 mil reais por mês vendendo espetinho. E como é metade, ele tem um faturamento de lucro livre de 60 mil por mês. Isso é real, isso existe. É claro que esses 60 mil de lucro, ele preferiu não investir só nele, ele preferiu investir em funcionário, investir em marketing, investir tudo em estratégias voltadas para vender mais, né? Então, isso aqui é real. Agora vamos supor que você viu e falou, cara, eu quero mesmo vender, eu quero mesmo ir atrás, eu quero mesmo fazer isso. E aí você vai analisar uma estratégia para que você consiga ver o que ele fez que deu certo. Aí você vai falar, poxa, ele investiu tanto, ele fez isso, fez aquilo, isso deu certo? Se eu fizer e eu for fazer, eu vou conseguir, em vez de vender 1.000, eu vou vender 100 por dia? Você fala, olha, 100 já parece um número mais palpável, mais tangível, mais assim, que você consegue chegar lá. Então a gente já corta uma aqui, ó. Agora em vez de 2.500, você vai ter 250, certo? Agora você pensa, poxa, legal. E se eu vender 10? Poxa, 10 é um número que dá para vender bacana. Então já é 25. No final das contas, ainda vai te dar um dinheirinho bacana. E você já vai pensar, poxa, realmente, se você fazer esse cálculo aqui, já dá um dinheiro de lucro livre bem interessante para você se trabalhar com espetinho. E aí, você que não dava nada para o negócio de espetinho, para e pensa, caraca, eu vou fechar meu negócio e vou vender espetinho. Só que é fácil? Não é. Porque muita gente tende a falir, muita gente tende a não dar certo. Porque não vai conseguir vender muitas vezes nem isso. Por quê? Porque não usou a fórmula do sucesso, entendeu? Então, por que ele não usou a fórmula do sucesso? Isso aqui tem muito a ver com aquela questão dos 4 P's, né? Que é praça, preço, produto, promoção. Você tem que fazer uma análise do seu negócio. Você tem que identificar onde que ele está. Tudo isso para gerar vendas. Então eu preciso que você entenda já de começo que essa fórmula que eu vou te passar, ela não é a fórmula mágica do sucesso. Ela é uma fórmula voltada em vendas. E essa fórmula ela vai te garantir ou você vender 10, ou você vender 100, ou você vender 1.000. Entendeu? Ela é uma forma geral para ser aplicada. Ou você vender 1 milhão. Entendeu? Isso tudo aí é uma questão de aplicação. É a aplicabilidade em pontos estratégicos. E aí você vai pensar, poxa, não é possível. Esse já é o primeiro erro. É o primeiro erro que você vai cometer na sua vida de empreendedor. É falar que não é possível. Tenha em mente que é possível alcançar qualquer objetivo que você quiser. Basta esforço e perseverança que você dá conta. É por isso que você é um empreendedor. Porque alguém, em algum momento, já te falou que não era possível, que você não era capaz. E você foi lá e mostrou que é capaz. E hoje você tem um negócio que você tem um produto que você tem um serviço que você tem. E meus parabéns por isso. Agora, você vai aplicar isso aqui, você vai aplicar essa fórmula para você vender mais, entendeu? Então, é isso. Um outro ponto que eu vou te mostrar agora, talvez, eu não lembro exatamente qual que é a aula, mas tem uma aula que eu vou falar do Marketplace para você ver que tudo é focado em vendas. Para você pensar no seguinte, que tudo é focado em vendas. Aí você vai falar, mentira, não, nada a ver isso aí. E eu vou te provar como isso é verdade agora, já nessa nossa primeira conversa, né? Opa, então, eu já tô aqui em frente ao computador e agora eu vou mostrar para você por que eu te falei que essas empresas varejistas, essas empresas que estão em um patamar assim, elas têm um foco em querer vender. O porquê delas quererem vender. E eu vou te mostrar um grande exemplo que a gente tem, que é a Via Varejo. Muita gente não conhece a Via Varejo, mas se você for pegar, eu vou te mostrar na prática o que quer dizer. O que realmente quer dizer. Muito comerciante não sabe disso.
eu vou lhe mostrar aqui no computador na prática. Eu abri 3 sites e eu vou te mostrar o que eu estou querendo falar quando eu digo que tudo é voltado para vender. Tudo é feito de forma a ter uma estratégia que vai te garantir mais vendas. Vem comigo, vamos ver o que eu estou falando. Vamos. Então, olha só, nós temos 3 sites aqui abertos. Eu vou até reiniciar eles aqui para você ver, ó, Casas Bahia, Ponto Frio, vou dar um enter aqui, Extra, vou dar um enter. Bom, o que isso quer dizer? Presta bem atenção. Eu vou entrar no primeiro site aqui, ó, tá vendo? Smart TV LED 50 UHD 4K Samsung. Eu até comprei uma dessa aqui recentemente, tava na Black Friday, foi um preço incrível. Que acontece? A gente tem a mesma aqui, ó. Isso aqui é porque eu já fiz o teste, né? Mas ele não aparece aqui. Smart TV LED 50. E no Extra, se você ver aqui também, ó, que eu acabei de fazer o teste, né? Acabei de olhar, então tá salvo os cookies aqui. E o que eu tô querendo te falar com isso? Presta atenção. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer outro trash, ó. Eu acabei de visitar para não dizer que não tô roubando. Vou pegar outra coisa aqui. Vou descer mais o site aqui. Sei lá, olha isso aqui. Esse liquidificador mundial. Vou abrir o link dele aqui, certo? Olha só, compara bem o preço, R$ 54,39. E aí eu quero fazer o seguinte, eu vou copiar esse link todinho aqui, ó. Repara, eu vou dar um Ctrl X. Tá vendo? Só muda aqui o link, ó, casasbahia.com.br. Agora eu venho, ó, Ponto Frio, certo? E vou colocar aqui uma barra e vou colar. E vou dar um enter. Olha o que me aparece. Com preço bem mais em conta, né? Será que o frete vai ser esse? Ó. Aí eu vou no Extra. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma barra aqui e vou colar o link. Olha só. Mesmo produto. Mudou o preço, mesma descrição. Ou seja, vou voltar lá nas Casas Bahia. Vou pegar agora aqui, ó. Tá vendo que eu visitei aqui, ó. Vou pegar uma TV agora, né? Essa aqui, ó. 43 polegadas. E vou copiar, ó. TV, vídeo. Do domínio do site, .com.br, da barra pra frente, ó. Vou apagar tudo aqui. Da barra pra frente. Certo? Vou apagar aqui também, ó. Da barra pra frente. Certo? Eu vou dividir a tela em 3 aqui, para ficar mais fácil para vocês verem. Olha aqui, dividi a tela em 3. Então estou no site do Extra, no site das Casas Bahia e no site do Ponto Frio. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? É o seguinte, olha só, mesma descrição, mesmo título de anúncio, o que muda? Muda a porcentagem, muda o preço, muda o frete. Se você observar bem, as Casas Bahia tá com um preço melhor agora, mas vamos comparar preço, né? Na verdade não vamos comparar o preço agora, vamos comparar, né? Não é bem o intuito do vídeo, mas olha só, aqui no Ponto Frio tá R$ 1.549, certo? De 2099. Nas Casas Bahia tá 1.052 de 2099. No Extra tá 1.549 de 1.199. Então se a gente olhar 1.549 com desconto de 22% e bem aqui no que tem aquele desconto de 27%, tá mais caro. Olha, tá 1.529 aqui e aqui tá 1.549, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um varejista que você está comprando no marketplace. Ou seja, todas essas lojas, elas são assim, como é que eu vou te explicar? Elas são dessa empresa aqui, ó, da Via Varejo. Da Via Varejo. E esse Via Varejo, ele é responsável por alguns desses marketplaces aqui no Brasil. Ou seja, aqui dentro você pode vender diversos produtos. Olha só, se você for olhar por aqui, ó, mais ofertas desse produto. Você vai ver, ó, Mega Mamute, Iniciativa Vertical, Soulfast, BH Entrega
e tem a própria Extra, ou seja, são vários vendedores que vendem dentro do site do Extra, vendem dentro do site da Americanas, vendem dentro do site de diversos varejistas, porque o foco deles é vender, entendeu? Então, como você acabou de ver, o foco principal nessa questão do marketplace é justamente a venda. E você tem que ser igual, você tem que procurar a buscar estratégias que te vendam mais. Pensa o seguinte, se tem essas empresas, apesar de serem empresas diferentes, que atuam no mesmo, assim, do mesmo, vamos colocar, do mesmo, tendem uma estrutura comum, compartilhada, por que você vai fazer o seguinte, se eu posso vender online pela internet, por que eu vou criar briga com o meu companheiro? Por que eu não vou vender junto com ele? É uma estratégia que eles acharam, é uma estratégia bastante lucrativa. Então você como empreendedor, você também tem que procurar certos tipos de estratégia, seja num negócio digital, seja em um negócio físico, seja na prestação de um serviço. O seu objetivo é fazer escalada. Agora que você já acompanhou uma pequena parte introdutória de como que vai ser esse nosso treinamento, eu vou precisar que você pegue uma caneta e um papel. E aí você vai fazer o seguinte, você vai deixar ele à mão, porque eu vou falando algumas informações e eu preciso que essas informações você tenha elas em mente, que você saiba do que eu estou falando, porque algumas dessas informações vão ser muito, muito útil para você na sua vida, no decorrer aí da sua caminhada. E aí eu vou precisar de que você faça isso para mim. Você pega um pedaço de papel e uma caneta para você fazer algumas anotações e vão ter algumas partes onde você vai pausar a aula e vai falar assim, poxa, isso se aplica ao meu negócio, isso se aplica à minha empresa. Então nesse momento você vai pegar o seu papelzinho, a sua canetinha e vai ver o que aquilo ali aplica a você. Foi o que eu te falei, usar o binário de sim ou não, ver qual que é daquela estratégia, do que eu tô falando, do que aquilo aplica a você. E aí você vai fazendo as suas anotações e no final você vai ter um arcabouço, um conhecimento mais avançado sobre diversas áreas, entendeu? Isso vai te fazer raciocinar, vai te fazer pensar também a respeito de muitas coisas. E isso é muito interessante, porque você vai colocar o seu cérebro para funcionar. E isso vai te dar uma vantagem muito grande em relação ao seu competidor, ao seu concorrente, que está só preocupado em gerir a empresa, em gerir e não está buscando, diferentemente de você, buscando se aperfeiçoar, buscando empreender em novas tecnologias, buscando novas formas de divulgar, novas formas de vender. Então é isso e vamos começar o curso agora. É um curso muito bacana e qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no fórum de dúvidas do nosso site para estar respondendo as suas dúvidas e também pelos canais que a gente vai disponibilizando aí ao longo do tempo de contato, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus. E detalhe importante, lembre-se, pegue sempre uma garrafinha de água, esteja acompanhado de uma garrafinha de água, faça a garrafinha de água seu companheiro. A água é muito importante para tomar decisões, para melhorar e mantenha o sono em dia, certo? Essas dicas vão ser passadas aí também no decorrer do curso. Até mais, tchau!